Boa tarde, irmãos. Feliz sábado. Deus abençoe a todos. Graça e paz. O tema do vídeo de hoje é: quem eram Lúcifer, Diabo, Satanás, né? Os anjos caídos. Estou englobando, tá, irmão? Mas quem que era Satanás, especificamente, na criação? O que vai acontecer com ele quando Jesus dá a execução do juízo final? O que será que a Bíblia diz? Será que Deus é justo? Vou dar uma certeza. Certeza, Deus é justíssimo demais. Justíssimo demais, né? Vamos então primeiro saber quem era Satanás. Isaías 14, aqui no verso 13 e 14, eu estava aqui, Isaías 14, verso 13 e 14, olha o que diz aqui, E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, irmãos. Então a Bíblia afirma, irmãos, que a intenção de Satanás era ser igual a Deus, né? Ele tinha essa intenção. Mas ele foi criado, olha como ele foi criado, Ezequiel 28, verso 14, quem era, né? Satanás, não? Tu eras querubim ungido, Ezequiel 28, verso 14, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras a foguetas andavas. Verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui um livro complementa o outro, né? Fala que ele era o quê? Um querubim ungido, ele era o maior de todos os anjos, né? Então ele tinha uma posição altíssima, Satanás, né? Só que pela inveja de Deus, né? Pela maldade no coração, ele queria ser igual a Deus, ou semelhante igual a Deus, né? Como fala em Isaías, né? 14 ali, né? Verso 13 adiante, né? Ele era perfeito no caminho, só que achou o quê? Iniquidade no coração dele, irmão. Achou maldade no coração de Satanás, né? Iniquidade, né? No grego a palavra anomian, e 1 João 3, verso 4 fala que pecado é iniquidade, e iniquidade é transgressão da lei de Deus, né? Por diabo e Satanás quebrar a lei de Deus, querendo falar que a lei de Deus não era justa, né? Porque iniquidade é transgressão da lei, então por ele transgredir a lei de Deus, né? Falar que a lei de Deus não era justa e querer ser igual a Deus, né? O que aconteceu com ele? Porque ele foi criado perfeito. E olha o que aconteceu com ele, então. Ele foi criado perfeito, mas por ele falar que a lei de Deus não é justa, né? Porque a iniquidade é transgressão da lei, né? E por ele também se querer ser igual a Deus. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse 12, verso 7, irmão, adiante, Olha o que aconteceu depois de tudo disso, de ele alegar que Deus não era justo, né? Por ele, né, transgredir a lei de Deus, né? Que achou iniquidade no coração dele, e ele querendo ser igual a Deus, verso 7 de Apocalipse 12. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos caídos, né? Batalhavam contra o dragão, né? Não, desculpa, que tá falando Miguel e seus anjos, os anjos bons, quer dizer. Agora sim, batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, né? Os anjos caídos, né? Mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Então, irmãos, aqui a gente percebe, irmãos, que depois de Diabo e Satanás ser criado bom, né, perfeito, mas depois de ele se rebelar contra Deus, né, por ter achado iniquidade no coração dele, né, iniquidade é transgressão da lei, por ele transgredir a lei de Deus, ainda querer ser igual a Deus, se rebelar contra o governo de Deus, o que Deus fez? Deus expulsou ele, né, do céu, e está aqui na terra, por isso tem toda essa maldade, como eu falei no outro vídeo, né? E, por exemplo, olha o verso 12 de Apocalipse 12, pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, né? Perdão, como aqui fala, irmãos, lá do começo lá da criação, né? Então aqui está falando que quem habita nos céus é os anjos bons, tá, irmãos? Né? Ai dos que habitam na terra e no mar.
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, por o diabo estar irado, ele está aqui na terra, ele mesmo sabe que ele tem pouco tempo, né? Ele não vai viver para sempre, glória a Deus por isso, irmãos, né? Que ótima notícia. Então, por isso que tem todas essas maldades humanas. Ele, além de ele ser destruído, que eu vou mostrar isso biblicamente, ele quer trazer um monte de pessoas também para serem destruídos, né? Então, a gente percebe, irmãos, que o diabo, ele era perfeito, né? Mas por sua rebelião, ele perdeu essa garantia e até a sua salvação, perdeu a sua salvação, irmãos. Então, por ele ser perfeito, ele tinha sido perfeito, mas por ser rebelde, irmãos, ele foi expulso do céu, né? E olha o que vai acontecer com ele, né? Vamos aqui, a princípio, no livro de Marcos 1. Marcos 1, verso 24, irmãos. Tô quase encerrando esse estudo, tá, irmãos? Marcos, capítulo 1, verso 24, ó, né? Depois vocês podem ler o texto, né? O contexto, né? Do verso 21 a 28, ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Verso 23 e 24, tá, irmãos? Ó. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, verso 24, ah, que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, irmãos, o próprio, né, os espíritos malignos, né, os anjos caídos, Satanás, o diabo, né, o próprio diabo, fala o quê? O que você vem fazer aqui, Cristo? Você vieste destruir-nos, né? Só que ainda não era tempo de ele ser destruído, mas ele sabe que será destruído, irmãos. Romanos 16, verso 20, olha o que a Bíblia fala, o que vai acontecer com o diabo, irmãos. Romanos 16, primeiro Hebreus 2, verso 14, depois eu vou para Romanos. Porque eu ia ler Hebreus, mas como achei Hebreus primeiro, ó. Hebreus 2, verso 14, irmão, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, ó, aniquilasse o que tinha o império da morte. E quem é que tem o império da morte que vai ser aniquilado? Isto é o diabo. Que está falando, irmãos? O diabo ele vai ser aniquilado, irmãos. Ele vai ser aniquilado. Ele sabe que tem pouco tempo lhe resta. Só que ele vai ser o quê? Aniquilado, irmãos. Ele e os anjos caídos. E podemos confirmar em Romanos 16, verso 20. Olha o que vai acontecer, né? Romanos 16, verso 20, ó. Irmãos, ó, Romanos 16, verso 20, mas isso vai acontecer pós-milênio, né? Apocalipse 20, versos 11 a 15, ali vocês podem confirmar, né? Então isso depois do milênio, Apocalipse 20 é o milênio, né? Então depois do milênio que vai acontecer a destruição, a aniquilação total de pecado, pecador, né? Diabo, Satanás, seus anjos, ó. Romanos 16, verso 20, ó. E o Deus de paz esmagará em breve, tá vendo que é futuro, ó? Em breve, Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, irmãos, Satanás vai ser aniquilado, esmagado, destruído, irmãos. Em breve, né? E para complementar, Ezequiel 28, né? Ezequiel 28 aqui, ó. O verso 14 já li, o 15, 16. Eu vou ler aqui, ó, 18, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Né? E o verso 19, ó. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais será para sempre. Então, irmãos, o diabo Satanás vai ser aniquilado para sempre, né? Então, como a gente sabe que Apocalipse 20, verso 14 fala que é a segunda morte, né? Lembra que Lucas 12, verso 47 e 48 fala que uns vão ter mais açoites e outros menos, né? Mateus 11, verso 20 a 24 fala, por exemplo, que Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor do que Corazim e Betsaida, né? Mateus 10, verso 15 também fala isso, né? Então a gente percebe que o castigo no lago de fogo ele vai ser proporcional, né?
e depois é a aniquilação eterna. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Depois eu faço um estudo um pouquinho mais sobre esse vídeo também. Mas a gente percebe, irmãos, que Deus, ele é justo. Ele criou diabo, Satanás, Lúcifer, perfeito. Mas por ele ter se rebelado, o castigo vai ser o que dele? A aniquilação, a destruição, esmagado eternamente, irmãos, né? E vamos confirmar em Malaquias 4, verso 1, ó. Malaquias 4, verso 1, né? Só que o diabo, Satanás, é o que vai queimar mais tempo no lago de fogo e depois ele vai ser destruído, né? Para todo sempre, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. A certeza que o mal vai ser aniquilado, irmãos, né? Ó, Malaquias 4, verso 1 aqui, Daniel, Oséias, Zacarias, aqui, ó. Malaquias, capítulo 4, irmãos, ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Aqui também está falando dos ímpios, tá? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo, né, irmãos? Então, e o verso 3, ó, também fala dos ímpios, né? E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo de pranto dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, então a gente percebe aqui, ó, que, ó, não sobrará nem raiz e nem ramo, né? Raiz, Satanás, Satanás é a raiz do mal, e o ramo é os ímpios. E o que vai acontecer aqui, ó? Eles serão como palha, né? E não vai sobrar cinza debaixo dos vossos pés. Então, irmãos, Satanás vai ser destruído para sempre, vai ser consumido, irmãos. O mal vai deixar de existir, né? Então a gente percebe, irmãos, que Deus, ele é justo no seu juízo. Então Satanás, ele vai deixar de existir. E um último livro, capítulo e versículo, Apocalipse 21, verso 4, a mesma mensagem que eu deixei no vídeo anterior, ó. Apocalipse 21, verso 4, depois que ser destruído Satanás e seus anjos caídos, irmãos, irmãs, né? E os ímpios, né? Mas aqui o vídeo foi especificamente Satanás, né? Ele vai ser aniquilado, destruído para sempre, porque Deus criou ele perfeito. Mas ele se rebelou. E por ele fazer toda essa maldade que está aí no mundo, irmãos, como o diabo é ruim, né? Teve as pessoas um matando o outro, enchente, muita coisa ruim, a latrocidade, ó. Mas depois que Satanás for destruído, aniquilado, irmãos, o pecado for aniquilado, ó, Apocalipse 21, verso 4, ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Perdão, tá, irmãos? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, é isso que vai acontecer com Satanás. Ele vai deixar de existir, né? Ele vai ser destruído, esmagado, né? Aniquilado. Irmãos, não sobrará nem ramo que ele, nem raiz que ele, nem os ramos, né? Então, irmãos, Deus é muito justo, né? Deus vai mostrar para a humanidade que Satanás que fez tudo isso, né? Ele que causou, ele é o originador do pecado, então ele tem que ser aniquilado de vez para sempre, irmãos, né? É o que vai ser mais castigado no lago de fogo, com mais tempo, mas depois, ó, aniquilado, irmãos, né? Deus é muito bom. Esse vai ser o destino final de Satanás. Então, irmãos, aceita Jesus, né? Estude a Bíblia, tenha comunhão com o Senhor Jesus para você terem a vida eterna, tá bom, irmãos? Porque, ó, é pouco tempo para Satanás, tá bom? Ele vai ser aniquilado, destruído, cinza e pó para ele. Glória a Deus por isso, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe.